O mundo do agronegócio vive um grande impasse sobre a cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, que após diversas decisões judiciais recebeu a notícia de que o Supremo Tribunal Federal, STF, declarou constitucional a cobrança do fundo ao empregador rural pessoa física. E para entender a cobrança, é preciso saber o que é o FUNRURAL e como ele começou a ser cobrado, ainda na década de 1970, e como passou a fazer parte do cotidiano do campo. E quem vai nos explicar tudo isso é a advogada Joselaine Zatorre, especialista em direito tributário. Joselaine, doutora Joselaine, né? Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter dado essa oportunidade. E nós vamos começando a falar sobre o FUNRURAL, que é uma discussão tão grande, tão extensa e que afeta todo o agronegócio, que hoje é o segmento que segura, vamos dizer, todo o PIB do país, né? Então, inicialmente, eu queria dar uma introdução para vocês entenderem como funciona a cobrança do FUNRURAL. O FUNRURAL, como você falou, o Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, ele foi criado em 1970, na Constituição anterior, com a finalidade de criar uma receita para a Previdência Rural. Tá? Então, nós tínhamos a previsão lá da cobrança do FUNRURAL que incidia sobre a receita. Em 1988, com a promulgação da nova Constituição e atual até hoje, houve uma unificação entre a Previdência Rural e a Previdência Urbana. Então, hoje nós temos somente a Previdência. Então, não temos mais aquela figura de Previdência Rural, Previdência Urbana. Então, com a unificação das Previdências, as fontes de custeio, elas foram elencadas no artigo 195 da Constituição. Tá? E dentre elas não tinha a previsão da receita. Então, com a instituição da Lei 8.212, que traz todas as regras da Previdência, tem lá no artigo 25 que vai ser cobrado do produtor rural médio e grande uma alíquota definida em lei a título de FUNRURAL. Só que essa cobrança, ela não tinha base na Constituição de 88. Por quê? Receita bruta, como é o texto da lei, pressupõe receita. Tá? E a Constituição não previa a receita, previa faturamento. Faturamento é um conceito diferente. Então, entrou a Constituição de 88, criou-se a Lei 212, começou a cobrança e aí começou as discussões judiciais. Tá? Os advogados muito atentos começaram a perceber que havia falta de base constitucional. E aí vem as discussões e vem as demandas. Então, com essa questão da exigência, os advogados e toda a classe começou a entrar com ações judiciais. Isso você inicia na primeira instância, você passa por todo o processo. Então, nós temos aí uma primeira instância que é demorada, nós temos uma segunda instância, até chegar no Supremo. Então, estas discussões, elas chegaram no Supremo através de recurso extraordinário muitos anos depois do início da cobrança. Tá? Então, em 2010, em julgamento de um desses recursos, foram inúmeros recursos, o Supremo entendeu que a cobrança do FUNRURAL, com base na Lei 8.212, não tinha base na Constituição. Declarou-se inconstitucional a cobrança. Aí a pergunta, mas por que agora declarou constitucional? Então, eu acho que esse é um grande ponto de divergência, porque o produtor está lá, sabe que tem toda essa discussão há muitos anos, por que de repente passou a ser cobrado? Por que agora declarou-se constitucional? Em 1998, houve uma alteração na Constituição Federal. Incluiu-se no artigo 195, além do faturamento, a receita. Então, colocou-se lá a palavra receita. Era faturamento, aí colocou-se faturamento ou receita. Então, no momento que coloca a palavra receita, permite uma cobrança em cima da receita bruta. Aí, em 2001, quer dizer, 98 veio a emenda constitucional, 2001 veio a Lei 10.256 e modificou a Lei 8.212, passando a incidir a cobrança agora já tendo uma base constitucional. Porque a Constituição mudou em 98, em 2001 veio uma lei alterando esse conceito. Começou-se uma nova discussão.
Quando o Supremo discutiu em 2010, ele necessariamente tem que discutir com base nos argumentos jurídicos que chegaram até o tribunal. Ele não pode estender isso. E o argumento jurídico que chegou em 2010 para o Supremo julgar era com base no texto original da 812. Mas nesse caminho, em 2001, teve uma alteração. E essa alteração não havia chegado. Então, por isso esse entendimento, por que fracionado? Porque chegou-se lá uma tese jurídica que o Supremo decidiu é inconstitucional. Só que aí mudou o texto constitucional, mudou a lei e começou-se uma nova discussão, travada uma nova discussão judicial, até que culminou nesse julgamento que nós tivemos em março. Em março. Então, em março foi decidido que poderia ser constitucional novamente devido a 2010. Não seria novamente, porque aí declarou-se constitucional a alteração da Lei 212 com base na Lei 10.256 de 2001. 2001, então exatamente. Não é a partir de 2010. Essa não, que foi em março agora, essa de março agora, ela reconhece constitucional a partir de 2001. De 2001, ou seja, um grande tempo aí, né? Anos de lá para cá. Tudo que foi cobrado de fundo rural antes de 2001 está sacramentado pela decisão de 2010. Tá? Com a alteração em 2001, agora com a decisão do Supremo, passou a ser constitucional. Tá? Essa constitucionalidade é definitiva? Ainda não. Nós tivemos uma decisão de plenário, foram 6 votos a favor do fisco e 5 a favor do contribuinte. Então, a votação foi muito apertada, foi um voto que fez a diferença. Nós estamos na fase de lavratura de acórdão. O que é isso? O tribunal faz um julgamento, todo mundo votou, as pessoas que acompanharam sabem o que cada ministro falou, qual foi a fundamentação deles, mas agora eles têm que trazer isso para o papel, trazer isso para o documento, é a lavratura do acórdão. Então, vai haver a junção de todos os votos e nós vamos ter a publicação de um acórdão. A hora que publica o acórdão, que você tem a extensão exata do julgamento. Porque lá eles esmiuçaram, eles detalham tudo o que eles entendem. Tá? O voto, ele normalmente é resumido, ele é citado lá na hora do plenário, para não se estender muito, mas no acórdão vem o detalhamento. Então, há possibilidade de mudança? É remota, não é uma possibilidade grande, tá? Mas há uma possibilidade. Com a publicação do acórdão, inicia-se um prazo de embargo de declaração, que é um recurso que você pode questionar alguma divergência, alguma contradição, alguma dúvida. Fundamentalmente, o que se utiliza muito em embargo de declaração é para tentar levantar a questão da modulação de efeitos. Só para você entender o que é a modulação de efeitos, é o seguinte: o Supremo, ele declara constitucional ou inconstitucional. E ele tem uma previsão legal de que ele pode dizer é constitucional a partir de 2017. É constitucional a partir de 2015, a partir de 2013, 2012. Ele pode decidir a data que aquele tributo passou a ser constitucional. Ele decide a partir de que ano vai ser constitucional e a partir de que ano você vai ter que pagar. Ele tem uma lei, tá? Lei 9868, que prevê essa possibilidade de modulação de efeitos. Então, isso é muito utilizado, porque declara-se constitucional, mas, como todos sabem, o Supremo é um tribunal político. Ele tem decisões que levam em consideração toda a situação do país na época. Não deveria, né? Deveria ser simplesmente jurídico, técnico, mas ele tem esse lado político. E a modulação de efeitos, ela vem exatamente para isso. Olha, declarou-se constitucional a partir de 2000. Se ele vier com a modulação e disser que a partir do julgamento, ele resolve uma parte dos problemas, porque ele passa a resolver todo esse passivo tributário que vem se acumulando desde 2010. Porque com a declaração de constitucionalidade de 2010, o entendimento parecia que naturalmente ia seguir para a inconstitucionalidade, para a manutenção da inconstitucionalidade. Porque essa lei de 2001, aí fazendo um paralelo, a lei de 2001 publicada, ela não cria um novo tributo como deveria, ela simplesmente dá uma modificada. E essa modificada não é integral, ela modifica partes do tributo. E isso não deveria ser fundamento para criar-se um novo tributo. Quer dizer,
Isso. Doutora, só para encerrar aí, que o nosso tempo ele acabou, quais são as orientações que você deixa para o produtor nesse momento ainda de meio que indecisão, né? Com relação ao produtor, ele é o sujeito passivo da obrigação. Tá? Ele é o obrigado a fazer, ele suporta o tributo. Quem faz o recolhimento é quem adquire o produto. Então, o adquirente vai adquirir do produtor, retém o tributo e repassa. Tá? Então, o produtor, se ele, no momento que ele entrega o produto, o adquirente faz a retenção e recolhe, se for declarado inconstitucional no futuro, tiver alguma alteração, ele dificilmente vai reaver esse tributo. Tá? Porque não foi ele que recolheu. Então, uma orientação que a gente tem passado por conta da instabilidade, da insegurança jurídica que está instalada no momento, é que o produtor faça uma medida judicial com que garanta que, na hora que ele fizer a venda para o adquirente não retenha o tributo dele e passe. Ele mesmo faça a retenção e faça o depósito judicial. Porque lá na frente, se for declarado constitucional, o valor depositado converte em renda para a União e ele não tem dívida. Se for declarado inconstitucional, ele pede o levantamento. Quer dizer, é como se ele fizesse uma garantia daquilo que ele está pagando. Tá? Essa é uma orientação básica que, infelizmente, a gente ainda tem um período aí de instabilidade com relação a esse entendimento. Tá ok, então, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Um prazer.